O vento frio da manhã passava pelas ruas movimentadas da cidade, enquanto pessoas bem vestidas iam e vinham, sem olhar para os lados. Na calçada, encostado próximo à entrada de um grande prédio empresarial, estava ele, um homem com roupas simples, um pouco gastas, barba por fazer, olhar cansado, mas atento a tudo ao redor. Ninguém parava, ninguém perguntava, ninguém sequer olhava por mais de 2 segundos. Mas o que ninguém ali sabia é que aquele homem não estava ali por acaso. Ele observava cada detalhe, cada atitude, cada olhar de desprezo ou de humanidade. Foi então que um carro de luxo parou em frente ao prédio. Porta abriu, salto alto tocando o chão, postura firme, olhar elevado. Ela desceu como alguém acostumada a ser notada. Seu nome era Camila, diretora de uma das áreas mais importantes daquela empresa, conhecida por ser extremamente exigente e fria. Funcionários que passavam por ela abaixavam levemente a cabeça. Outros evitavam contato direto, porque todos sabiam, ela não era fácil. Enquanto caminhava em direção à entrada, Camila notou o homem sentado ali. Seu olhar mudou na hora, não de curiosidade, mas de incômodo. Ela diminuiu o passo, observando de cima a baixo. Isso aqui virou o que agora? Ela disse em voz baixa, mas suficiente para ser ouvida. O homem levantou o olhar. Calmou, sem reagir. Bom dia, ele disse com educação, mas aquilo pareceu irritar ainda mais. Camila cruzou os braços. Bom dia? Você acha que esse é lugar para ficar sentado? Algumas pessoas começaram a perceber a cena, mas ninguém interferiu. O homem manteve a calma. Só estou descansando um pouco. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Descansando? Na entrada de uma empresa desse nível, o tom agora era de puro julgamento. Camila deu mais um passo à frente. Cassia, você devia procurar um lugar melhor para ficar. Aqui não é lugar para gente como você. A frase ficou pesada no ar. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras fingiram não ouvir, porque sabiam. Aquilo tinha passado do limite, mas ninguém teve coragem de falar nada. O homem olhou para ela com uma tranquilidade que não combinava com a situação. E que tipo de gente? Eu sou, ele perguntou. A pergunta foi simples, mas direta. Camila ficou em silêncio por um segundo, mas logo respondeu. Alguém que claramente não pertence a esse ambiente. Sem hesitar, sem pensar, o homem apenas assentiu, como se já tivesse ouvido aquilo muitas vezes. Mas havia algo diferente. Ele não parecia ofendido, nem abalado. Parecia analisando, como se cada palavra dela tivesse algum tipo de importância maior. Camila já estava impaciente. Olha, sinceramente, você devia sair daqui antes que eu chame a segurança. A ameaça foi direta. O homem então respirou fundo e respondeu com calma. Se isso vai te fazer se sentir melhor, pode chamar. Aquilo pegou ela de surpresa, porque não era a reação que ela esperava. Camila estreitou os olhos, incomodada, porque pela primeira vez, ela não estava no controle total da situação. E aquele homem não estava se comportando como alguém que devia. Mas o que ela não sabia é que cada palavra dita ali estava prestes a mudar o rumo do dia dela. Camila cruzou os braços, claramente irritada com a calma daquele homem. Aquilo não fazia sentido para ela. Pessoas naquela situação normalmente abaixavam a cabeça, pediam desculpa ou simplesmente saíam. Mas ele não. Ele continuava ali, tranquilo, como se nada daquilo tivesse peso. Olha, eu não vou repetir de novo, sai daqui antes que eu chame a segurança, disse ela, agora com o tom mais firme. O homem levantou lentamente, apoiando as mãos no joelho, mas sem pressa, sem desespero. Olhou ao redor por um segundo, como se estivesse observando algo além da situação. Se isso vai te deixar mais tranquila, eu posso sair, respondeu ele com voz calma. Mas ele não se moveu imediatamente, e isso irritou ainda mais. Alguns funcionários que estavam entrando no prédio começaram a diminuir o passo. Não era comum ver alguém sendo tratado daquele jeito logo na entrada, ainda mais com tanta gente por perto. 2 seguranças que ficavam próximos à porta já olhavam a cena com atenção. Mas havia algo estranho. Eles não se aproximavam. Camila percebeu isso e ficou ainda mais incomodada. Vocês não estão vendo isso aqui? Ela falou, olhando na direção dos seguranças. Esse homem não pode ficar aqui. Os seguranças trocaram um olhar rápido entre si, mas continuaram onde estavam. Aquilo foi estranho, muito estranho. Camila voltou o olhar para o homem, agora com um leve sinal de impaciência misturado com algo novo.
Dúvida. Porque quanto mais ela pressionava, mais ele parecia no controle. Você não entendeu ainda? Ela disse, se aproximando mais. Esse lugar não é para você. O homem respirou fundo, mantendo o olhar firme nela. Engraçado, ele disse. Porque eu pensei que esse lugar fosse feito por pessoas. A resposta foi simples, mas pesada, e pela primeira vez, Camila não teve uma resposta imediata. O clima na entrada do prédio já não era mais o mesmo. Algumas pessoas pararam completamente. Outras fingiam mexer no celular, mas estavam prestando atenção em tudo. O silêncio começou a pesar, e aquilo começou a incomodar Camila de um jeito diferente. Não era mais só sobre o homem. Era sobre estar sendo observada. Sentindo que estava perdendo o controle da situação, ela decidiu ir mais longe. Sabe qual é o seu problema? Ela disse. Você não entende o seu lugar. A frase saiu carregada, direta, sem filtro. Algumas pessoas ao redor reagiram com expressões de desconforto, porque agora não dava mais para fingir que era só uma reclamação comum. O homem ficou em silêncio por um segundo. Depois deu um pequeno passo à frente. Não de forma agressiva, mas firme. E qual é o meu lugar? Ele perguntou, agora olhando diretamente nos olhos dela, sem medo, sem recuar. Camila travou por um instante, porque ninguém, absolutamente ninguém, falava com ela daquele jeito. Nesse momento, um dos seguranças levou discretamente a mão ao rádio, mas não falou nada, apenas ouviu. E então fez um leve gesto de respeito com a cabeça, na direção do homem. Foi rápido, quase imperceptível, mas não passou despercebido. Camila viu, e aquilo fez um pequeno alerta acender na mente dela. Ela franziu a testa olhando de novo para o homem, agora com mais atenção. As roupas eram simples, sim, mas a postura, o jeito de falar, o olhar, não combinavam com alguém comum naquela situação. Quem é você? Ela perguntou, dessa vez sem arrogância, mas com desconfiança. O homem deu um leve sorriso. Alguém que você julgou rápido demais. A resposta foi direta e deixou o ar ainda mais pesado. Camila sentiu algo estranho no peito. Não era raiva, não era irritação, era insegurança, e aquilo não era comum para ela. Enquanto isso, o homem olhou rapidamente para o prédio, depois voltou o olhar para ela, como se estivesse prestes a encerrar aquela situação, ou começar algo muito maior. Camila ficou olhando para ele por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Aquela sensação estranha no peito só aumentava. Não era comum alguém naquela situação manter tanta calma, ainda mais depois de tudo que ela tinha dito. Alguém que eu julguei rápido demais? Ela repetiu, tentando manter o controle da voz. O homem apenas assentiu levemente, sem pressa, como se estivesse deixando ela mesma chegar às conclusões. Ao redor, o movimento da entrada do prédio já não era mais o mesmo. Algumas pessoas realmente pararam. Outras entravam mais devagar só para continuar observando. O clima tinha mudado completamente. Camila então desviou o olhar por um instante e percebeu de novo. Os seguranças, eles estavam atentos, mas não agiam. E pior, um deles evitava olhar diretamente para ela. Aquilo não fazia sentido. Eu mandei vocês resolverem isso, disse ela, agora olhando firme para eles. Mas antes que qualquer um respondesse, o homem falou. Não precisa envolver eles. A voz dele saiu calma, mas com uma autoridade que não combinava com a aparência. E isso foi o suficiente para travar qualquer ação ali. Camila voltou o olhar lentamente para ele. Agora já não havia aquela mesma certeza de antes. Algo dentro dela começava a ligar os pontos, mesmo sem entender completamente. Você acha que pode chegar aqui, causar esse tipo de situação e simplesmente ficar tranquilo assim? Ela disse, tentando retomar o controle. Ele deu um pequeno sorriso de lado. Não fui eu que causei isso. Silêncio. A resposta foi direta e impossível de ignorar. Agora não era mais só uma discussão. Era como se tudo ali tivesse parado para assistir. Funcionários que normalmente passariam direto, ficaram. Pessoas mais afastadas começaram a se aproximar discretamente. Até quem estava dentro do prédio dava uma olhada pela porta de vidro. Camila sentiu isso, e aquilo mexeu com ela, porque ela estava acostumada a ser respeitada, não questionada. Olha, ela começou respirando fundo. Isso já foi longe demais, mas dessa vez, a frase não veio com a mesma força. Veio com dúvida, e isso
Já era uma mudança enorme. O homem observou ela em silêncio por um instante, como se estivesse analisando não só o que ela dizia, mas quem ela era de verdade. Nesse momento, a porta principal do prédio se abriu novamente. Um homem de terno, claramente alguém de alto nível dentro da empresa, saiu apressado. Mas ao ver a cena, parou imediatamente. O olhar dele foi direto para o homem simples. E então, algo inesperado aconteceu. Ele endireitou a postura e fez um leve gesto de respeito com a cabeça. Senhor, disse ele, com um tom completamente diferente do que usaria com qualquer outra pessoa ali. O silêncio ficou ainda mais pesado. Camila congelou. Senhor? Ela repetiu quase sem perceber, agora olhando de um para o outro, tentando entender. O homem simples olhou rapidamente para o executivo e fez um pequeno gesto com a mão como se pedisse calma. Ainda não, disse ele baixo, mas foi o suficiente. Suficiente para tudo mudar. Camila sentiu o corpo travar por um segundo, a mente tentando acompanhar o que estava acontecendo, porque agora não era mais uma dúvida, era quase certeza de que tinha algo muito errado ali. Ou melhor, muito maior. Quem é você? Ela perguntou de novo, dessa vez com a voz mais baixa, agora sem arrogância, sem superioridade, só querendo entender. O homem respirou fundo, olhou ao redor mais uma vez, como se tivesse certeza de que aquele momento precisava acontecer, e então voltou a olhar para ela. Eu estava esperando você fazer essa pergunta. A resposta veio calma, mas carregada de algo que mudaria tudo. E naquele momento, Camila percebeu, ela não estava mais no controle. O silêncio na entrada do prédio ficou absoluto. Ninguém mais disfarçava. Todos estavam olhando, esperando o que ia acontecer. Camila sentia isso claramente. O peso dos olhares, a pressão do momento, e pela primeira vez em muito tempo, ela não sabia o que fazer. O homem olhou ao redor com calma, como se estivesse totalmente confortável naquela situação, mesmo sendo o centro de tudo. Depois voltou o olhar para ela. Você quer mesmo saber quem eu sou? Ele perguntou. A voz saiu tranquila, mas firme. Camila engoliu seco sem perceber. Quero, respondeu quase no automático. Ele assentiu levemente, como se aquele fosse exatamente o ponto onde queria chegar. O executivo que estava ao lado deu um passo à frente, visivelmente tenso, mas respeitoso. Senhor, talvez seja melhor irmos para dentro, ele disse em tom discreto, mas o homem levantou a mão interrompendo. Não. Acho importante que isso aconteça aqui. A resposta foi calma, mas carregada de decisão. Agora não tinha mais volta. Camila sentiu o coração acelerar. Algo dentro dela dizia que aquilo não ia terminar bem. O homem então ajeitou levemente a postura. Não mudou a roupa, não mudou a aparência, mas a presença dele mudou completamente. Meu nome é Roberto Almeida, ele disse. Pequena pausa. Fundador dessa empresa? Silêncio. Total. Como se o som do lugar tivesse sido desligado. Camila ficou imóvel, os olhos arregalados, tentando processar. A mente simplesmente não acompanhava. Fundador? Aquilo não fazia sentido. Ela olhou rapidamente para o executivo ao lado, esperando algum sinal de que aquilo era um mal-entendido. Mas não era. O olhar dele confirmou tudo. Respeito, seriedade, nenhuma dúvida. O corpo de Camila pareceu pesar. A postura firme desapareceu. A segurança sumiu. Tudo que restou foi uma sensação forte de erro. Erro grande. Muito grande. Eu não sabia. Ela começou com a voz falhando levemente, mas ele interrompeu sem elevar o tom. Exatamente. A palavra foi simples, mas carregava tudo. Ele deu um pequeno passo à frente. Você não sabia quem eu era. Então me tratou como alguém que não merecia respeito. Silêncio. Cada palavra foi entrando como um peso, e isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Camila abaixou o olhar. Agora não tinha argumento, não tinha defesa, porque no fundo, ela sabia. As pessoas ao redor continuavam olhando. Mas agora não era curiosidade, era impacto. Porque aquilo não era só uma revelação, era uma lição acontecendo ao vivo. Essa empresa não foi construída só com números. Ele continuou. Foi construída com pessoas. Pequena pausa. E principalmente com respeito. O olhar dele agora estava firme nela. Coisa que você esqueceu completamente hoje. Camila respirou fundo, tentando se recompor. Eu peço desculpa.
Ela disse ainda sem conseguir sustentar o olhar, mas dessa vez, o pedido não parecia estratégico. Parecia real. Só que, tarde. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, observando ela, não com raiva, não com arrogância, mas com decepção. Pedir desculpa é importante, ele disse. Mas entender o erro é ainda mais. Ele olhou rapidamente ao redor, depois voltou para ela. E hoje, você mostrou exatamente o tipo de liderança que não cabe mais aqui. A frase caiu pesada, direta, sem rodeio. Camila sentiu o coração acelerar ainda mais. Agora não era mais só vergonha, era medo. O que isso quer dizer? Ela perguntou. Mas no fundo, ela já sabia. Roberto respirou fundo, olhando para a entrada da empresa. Depois novamente para ela. Como alguém que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O silêncio continuava pesado na entrada do prédio. Camila sentia o coração acelerado, como se cada segundo demorasse mais do que deveria. Ela olhava para Roberto tentando encontrar alguma saída, alguma forma de reverter aquilo, mas não tinha. Ele respirou fundo, mantendo a calma que teve desde o começo e disse: Você perguntou o que isso significa. Então eu vou ser direto. Pequena pausa. Significa que alguém na sua posição deveria ser exemplo? Não o contrário. Cada palavra foi firme, mas sem agressividade. Isso tornava tudo ainda mais forte. Camila abaixou o olhar novamente. Agora não havia mais postura de autoridade. Só o peso do erro. A partir de hoje, você não faz mais parte dessa empresa. A frase caiu como um choque. Direta, limpa, sem espaço para negociação. Algumas pessoas ao redor prenderam a respiração. Outras trocaram olhares rápidos. Porque mesmo depois de tudo, ouvir aquilo ali, naquele momento, ainda surpreendia. Camila ficou parada, sem reação imediata. Como se ainda estivesse tentando acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Eu posso explicar. Ela tentou, dando um passo à frente. Mas Roberto apenas balançou a cabeça de leve. Você já explicou, com suas atitudes. Silêncio. E dessa vez não havia mais o que dizer. Camila respirou fundo, tentando segurar o que estava sentindo. O orgulho ainda queria reagir, mas não havia mais espaço para isso. Ela olhou ao redor, viu os olhares, viu o impacto, e pela primeira vez, sentiu o peso real do que tinha feito. Não era só sobre aquele momento, era sobre quem ela tinha sido. Sem dizer mais nada, ela assentiu levemente, virou o rosto e começou a caminhar em direção à saída. Os passos já não eram firmes como antes. O salto alto ainda fazia barulho, mas agora parecia vazio. E ali terminava não só uma posição, mas uma imagem que ela mesma construiu. Depois que Camila saiu, o ambiente ainda ficou em silêncio por alguns segundos, como se todos precisassem de um tempo para processar o que tinham acabado de ver. Roberto olhou ao redor com calma, sem pressa, e depois voltou o olhar para as pessoas que estavam ali. Nunca esqueçam disso, ele disse. Respeito não depende de cargo, roupa ou aparência. Pequena pausa. Depende de quem você escolhe ser. Quando acha que ninguém importante está olhando. A frase ficou no ar, e dessa vez, não foi só Camila que sentiu. Todo mundo ali entendeu. Algumas pessoas abaixaram o olhar, refletindo. Outras ficaram em silêncio, absorvendo cada palavra. Os seguranças agora mantinham postura firme. Funcionários entravam no prédio com um olhar diferente, como se aquele momento tivesse mudado algo, mesmo que pequeno. Roberto então voltou a caminhar, agora em direção à entrada, como se nada ali tivesse sido sobre provar poder, mas sim sobre mostrar valor. Quantas vezes alguém julga outra pessoa pela aparência, sem saber nada sobre a história dela? Quantas vezes o respeito só aparece quando existe interesse? No fim, não é sobre quem tem mais, é sobre quem continua sendo correto, mesmo quando acha que ninguém está vendo. Porque caráter não aparece quando é conveniente, aparece quando é testado. E eu te pergunto, essa história te fez pensar em alguém? Ou até em alguma atitude sua? Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. E se você gosta de histórias assim, que fazem a gente refletir de verdade, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje.